Amanhã, Vitória da Conquista comemora 172 anos de emancipação política. Uma história cheia de personalidades e nomes importantes que contribuíram para o desenvolvimento do município. E quando se fala em nomes, José Pedral Sampaio é um dos mais lembrados pela atuação e força política. Pedral é hoje um símbolo da liberdade de expressão e da autonomia de Vitória da Conquista. Ele é, até hoje, uma das figuras mais importantes da história política de Conquista. Ele nasceu no ano de 1925, filho de família tradicional de Vitória da Conquista. Ele é neto do coronel Gugé, que foi um dos coronéis que maior força política teve em Conquista no início do século XX. Só estudei o curso primário aqui. Meu pai era engenheiro, foi transferido para Boa Nova e eu, como Boa Nova não tinha nem escola praticamente, eu levei 3 anos na casa do meu avô em Santo Antônio de Jesus. José Fernandes Pedral Sampaio saiu de Vitória da Conquista ainda menino, aos 7 anos de idade. Foi para Santo Antônio de Jesus e depois para Salvador, onde estudou engenharia civil. Depois de formado, Pedral retornou à Vitória da Conquista, passou a trabalhar como engenheiro e ingressou na política. Cheguei aqui assim no alto da serra, olhei, eu digo, isso aqui está muito atrasado, eu vou ser prefeito aqui de Conquista. E aí Pedral lança-se na política como candidato a prefeito pela primeira vez em 1958, né? Contra a família Guzmão, contra um político de destaque na época que era Gerson Guzmão Salles. Pedral perde a eleição de 1958, mas começa a reunir em seu grupo político representantes de vários setores da sociedade conquistense. Ele consegue agregar, ele consegue interagir pessoas de diferentes carreiras políticas, de diferentes profissões, de diferentes ideologias. Surge então o que os historiadores chamam de pedralismo. Pedral consegue aglutinar, né, pessoas de todos os lados, por isso que se tornou um fenômeno social o pedralismo. Em 1950 a Conquista tinha 26 mil habitantes. Em 1960, quando eu já estava cuidando de ganhar a eleição aqui para ser prefeito, passou para 50, 60 mil habitantes. Pedral Sampaio se elegeu prefeito de Vitória da Conquista pela primeira vez em 1962. Simpatizante de ideias socialistas, o jovem prefeito perdeu o cargo em 1964, deposto pelos militares. Não fui caçado pelo Exército, eu fui caçado pelo DOPS da Bahia, que pediu a minha cassação. E foi feita essa cassação. Aí eu fui preso. Assisti assim, fiquei isolado, assisti cerca de 80, 100 pessoas passando pela onde eu estava preso, os intelectuais de Conquista, Camilo de Jesus Lima, o Hugo de Castro Lima, Everardo, uma série de pessoas de Conquista que foram detidas em 64. Isso para a cidade foi um trauma muito grande. Esse episódio do golpe civil-militar que tirou o Pedral da prefeitura de Vitória da Conquista. Pedral foi um dos poucos prefeitos do Brasil que perdeu o mandato, transformou o Pedral num mito. Preso e levado para Salvador, José Pedral teve os direitos políticos suspensos. De volta à Vitória da Conquista, atuou nos bastidores da política. O mito que resistiu à repressão volta à cena em 1982, para mais uma vez comandar os destinos da cidade. Ele agora volta para a proa do navio político do PMDB. E aí ele sai candidato em 82, que para mim foi uma das eleições mais concorridas de Vitória da Conquista. Durante o segundo mandato, que durou quase toda a década de 1980, Pedral Sampaio realizou obras importantes de infraestrutura na época para a Vitória da Conquista. As feiras livres, as feiras cobertas, perdão, que é a Feira do Ceasa, a Feira do Bairro Brasil, o terminal de ônibus, né? Vários desses equipamentos, esgotamento sanitário, asfaltamento de algumas ruas, asfaltamento para os bairros mais longínquos, até o primeiro asfaltamento de povoados aqui no interior do município, foi tudo isso dentro dessa administração que Pedral fez. Pedral participou da campanha de Valdir Pires para o governo da Bahia
e foi secretário estadual de transporte. No início da década seguinte, adere ao grupo político liderado pelo então governador Antônio Carlos Magalhães. Eles eram adversários políticos desde quando estudavam em Salvador. Pedral fazendo engenharia e Antônio Carlos fazendo medicina. Eles já tinham essas divergências políticas desde os anos 60. Né? Então, um sempre esteve de um lado e o outro do outro. E havia um respeito entre eles, mas uma divergência enorme. E chega em 90, há uma convergência. Em 1992, Pedral Sampaio se elege prefeito pela terceira e última vez, período em que o chamado pedralismo começa a perder força. Em 2002, candidata-se a deputado federal, mas não se elege. Além de figura política importante, Pedral também reuniu ao longo dos anos outros destaques na política de Vitória da Conquista. A história é contada por outras pessoas. Eu me considero um homem simples. Poucas pessoas chegaram aonde Pedral Sampaio chegou. Quero que todos nós, moradores aqui, se refiram à Conquista como a minha cidade. Eu gostaria de que todos os habitantes desta cidade chamassem Conquista a minha cidade. Quando você chegar em Jiquié, em Salvador, em qualquer lugar, você diga a minha cidade, chame Conquista da minha cidade para mostrar o amor que você tem por Conquista.